Meu irmão Gustavo e eu nos mudamos para o Colorado há vários anos. Nós dois queríamos morar perto das montanhas, então dividimos o aluguel de uma casa nos subúrbios nos arredores de Denver. Isso foi perfeito porque estávamos a apenas 10 a 15 minutos de uma enorme linha de montanhas. Uma coisa que mencionarei sobre essas trilhas próximas para caminhadas e acampamentos é que elas são bem lotadas. É tão acessível a todos ao redor e aos turistas que em quase qualquer época do ano é difícil se encontrar sozinho nesses lugares. Por causa disso, eu e meu irmão decidimos planejar uma viagem de mochila de 3 dias às costas, que nos afastaria da multidão e, com sorte, nos daria um pouco de paz e sossego. Confiei nele para traçar a rota de nossa viagem, e algumas semanas depois, dirigimos até o início da trilha. Apenas um outro carro estava estacionado lá quando chegamos. Era um SUV antigo coberto de lama. Visto que era provável que apenas uma outra pessoa estivesse percorrendo esse caminho, entramos bastante animados. O primeiro dia de mochila foi uma caminhada de 14 quilômetros. A maior parte do terreno era realmente plano até chegarmos aos últimos quilômetros, onde começamos a subir a encosta de uma montanha. Foi muito cansativo, mas Gustavo prometeu que o acampamento valeria a pena, e descobri que ele não estava mentindo. Cerca de 3/4 acima da montanha, havia uma pequena área plana ao lado da falésia, com vista para todo o vale. Foi impressionante, especialmente com o sol começando a se pôr. Depois de apreciar a vista, começamos a armar nossas barracas e depois juntamos alguns gravetos e pedras para fazer uma fogueira. Assim que o fogo começou, nos sentamos e apenas conversamos. Eu nem tenho ideia de quanto tempo estávamos conversando. Pelo menos 2 horas ou algo assim, quando ambos ouvimos algo na trilha. Imediatamente ficamos em silêncio, ouvindo passos começarem a subir a trilha em direção ao nosso acampamento. 1 minuto depois, um homem saiu da escuridão e entrou na luz distante que vinha da nossa fogueira. Ele não estava usando uma lanterna frontal que todo caminhante e campista sabe que é uma necessidade absoluta quando há a possibilidade de sair no escuro. Enquanto ele se aproximava, acho que Gustavo e eu sabíamos que algo estava errado. "Ei, você precisa de alguma coisa?" Gustavo perguntou, levantando-se. O homem olhou para mim com um sorriso enquanto começava a se explicar. Ele disse que era guarda florestal e que vinha seguindo nossa trilha há algum tempo. Ele disse que esta seção estava fechada e que não poderíamos estar ali. Algo estava realmente errado porque sabíamos que este parque estava aberto e até tínhamos conseguido licenças do estado para acampar lá. Também sabíamos que os guardas florestais não estariam ali no meio de uma trilha na montanha à noite. Se ele não era quem dizia ser, então o que estava fazendo naquele lugar? Eu poderia dizer que a mente do meu irmão também estava acelerada quando nós dois olhamos para o homem e começamos a fazer perguntas, mas ele nos interrompeu rapidamente. "Vocês dois precisam vir comigo agora. Façam as malas e sigam-me. Vou levar vocês de volta ao início da trilha." Ficamos ali em silêncio por um momento, absorvendo o que ele acabou de dizer e percebendo que havia algo seriamente errado em tudo aquilo. O homem ainda estava perto do fogo, com o mesmo sorriso. "Não, vamos ficar aqui", Gustavo disse para ele. O homem olhou novamente para mim enquanto se virava e ia embora. Aterrorizados, não conversamos por alguns minutos. Ficamos apenas ouvindo para ter certeza de que ele não voltaria. Depois pegamos mais alguns gravetos secos e reacendemos o fogo. Nenhum de nós dormiu. Ficamos acordados a noite inteira, às vezes ouvindo novamente o que pensávamos serem passos, mas nunca mais vendo o homem. Assim que o sol nasceu, fizemos as malas e partimos, encurtando a viagem e refazendo a trilha de volta ao nosso carro. Quando voltamos, aquele mesmo SUV sujo ainda estava lá, o que nos fez pensar se aquele caminhante havia encontrado o mesmo homem que nós e o que aconteceu com ele. Notificamos a polícia, mas no final não ficamos sabendo de nada. Entretanto, todos dizem que não havia dúvida de que o homem estava mentindo sobre ser guarda florestal. O fato de ele ter tentado nos levar para a floresta no meio da noite significa que provavelmente estava tentando algo horrível. O que foi isso, não sabemos, mas parece que o outro caminhante pode ter tido a infelicidade de descobrir.
Meu nome é Nicholas e por mais de uma década servi no exército. O que vou contar aconteceu em 2005. Fomos enviados para uma cidade no norte do México, devido a algumas manobras de treinamento. Quando chegamos, eles nos designaram acomodação em um hotel antigo e em péssimas condições. Desde a primeira noite, todos do pelotão começaram a sentir uma vibração muito pesada naquele local. A estrutura do hotel era antiga, com longos corredores que faziam eco. Na primeira noite, depois de um longo dia, todos precisávamos de um bom descanso, mas foi exatamente o contrário. Assim que as luzes foram apagadas, coisas estranhas começaram. Primeiro foi a mudança de temperatura. O quarto, que estava com uma temperatura confortável, começou a esfriar rapidamente, a ponto de eu precisar de uma coberta. Pensei em levantar para verificar a janela, ter certeza de que estava bem fechada, mas... Então os sons começaram. Eram batidas suaves, como se alguém estivesse batendo na porta, mas ao verificar não havia ninguém do outro lado. Voltei para a cama tentando me convencer de que eram apenas os canos velhos, ou talvez o vento. Mas o som não parava de ser ouvido, parecia que estava se movendo. E então os sussurros começaram. Eles eram quase inaudíveis no início, mas se tornou mais agudo aos ouvidos. Eu estava dividindo o quarto com 2 colegas, Ernesto e Alexandre. Nos foi atribuído um dos quartos do 3º andar. O quarto tinha uma cama de casal e uma cama de solteiro. Mas de qualquer forma, logo depois que os sussurros começaram, foi então que ocorreu o incidente, que nos convenceu de que se tratava de um fenômeno sobrenatural. Enquanto o quarto permanecia em silêncio, exceto por sussurros, uma das camas começou a tremer. Não haviam dúvidas. A cama se moveu sozinha. Nós 3 ficamos parados, não necessariamente com medo, observando o que estava acontecendo. Sem fazer muito barulho, saímos e notamos que ao longo do corredor portas se abriam enquanto outros soldados saíam de seus quartos. Seus rostos refletiam perguntas assim como os nossos. Não foi difícil perceber que algo anormal estava acontecendo em quase todo o hotel. Quando nos encontramos no corredor, um de nossos colegas, Marcos, que estava hospedado no 2º andar, mencionou que tinha visto figuras borradas cruzando seu quarto, pouco antes das luzes começarem a piscar inexplicavelmente. Outro colega disse que as cortinas de seu quarto se moveram violentamente, embora a janela estivesse fechada. Entramos em contato com nosso comandante e com um dos instrutores que estavam hospedados na ala oeste do hotel. Simplesmente nos disseram para voltarmos a dormir, que quem gostasse poderia optar por passar o resto da noite nos veículos. Alguns voltaram para os quartos e muitos outros foram para os veículos. Às 5:30 da manhã, enquanto tomávamos o café, era impossível ignorar e falar sobre o que aconteceu na noite anterior. Um após o outro, meus companheiros começaram a compartilhar detalhes adicionais do que havia acontecido durante a noite, coisas que não haviam mencionado naquele momento. Miguel, que até então estava relativamente quieto, contou como ouviu o som de passos pesados no teto de seu quarto, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro logo acima dele. O estranho é que o quarto dele ficava no último andar do hotel, então não havia mais nada além do telhado antigo. Por sua vez, Carlos comentou que a certa altura, quando tentava dormir, sentiu uma pressão no peito, como se algo ou alguém estivesse sentado em cima dele. Estávamos todos trocando comentários sobre o assunto, quando um dos instrutores se aproximou de nós e nos disse: "O governo nos designou este hotel principalmente porque era o mais barato disponível na região. A razão do seu baixo custo é que há alguns anos descobriu-se que uma seita satânica utilizava este hotel para suas reuniões e rituais." A menção de um culto satânico causou imediatamente silêncio entre todos nós. E então ele disse algo ainda pior. Falou-se até de sacrifícios humanos sendo realizados em vários dos quartos. Quando isso veio à tona, naturalmente a reputação do hotel sofreu muito. Moradores e visitantes regulares começaram a evitar este local, acreditando que estava amaldiçoado ou que espíritos malignos o habitavam. Embora a seita tenha sido dissolvida e seus membros presos, ouvir isso foi estranho e perturbador em igual medida. Por um lado, não foi a primeira vez que ouvimos falar de seitas, porque é relativamente normal. Mas o fato de essa seita específica ser satânica, uma daquelas que realizam sacrifícios humanos, era outra coisa.
Nas demais noites em que estivemos lá, eu dormi no veículo, mas vários continuaram nos quartos, ainda presenciando algumas coisas. Acho que todos concordarão comigo que é extremamente provável que os fenômenos paranormais que ocorreram com vários de nós sejam produto do que a seita satânica fez no local. Meu nome é Mauro, sou colombiano, filho de pais portugueses, e recentemente servi como tenente em uma unidade de elite do exército. O que vou contar é algo que ainda hoje me assombra em pensamentos. Foi um acontecimento que desafia a lógica e que ainda me faz questionar tudo o que penso saber sobre a vida e também sobre a morte. Tudo começou num dia quente de verão. Minha unidade e eu estávamos hospedados em um hotel antigo nos arredores de uma pequena cidade. Nosso objetivo era claro, tínhamos que invadir um esconderijo utilizado pelo crime organizado na região. De madrugada partimos em comboios para o nosso destino, todos com a atenção que sempre carregávamos em cada intervenção, pois poderíamos não voltar mais para as nossas famílias. A estrada era praticamente uma linha reta cercada por campos e alguns prédios abandonados. No meio do caminho passamos por uma casa que ficava em um local muito incomum, tão isolado que o simples fato de alguém morar ali parecia sem sentido. Era uma casa desgastada pelo tempo, com pintura descascada e um jardim coberto de mato. O que realmente me chamou a atenção foi o movimento atrás de uma das janelas sujas e embaçadas do térreo. Havia uma garotinha de não mais de 8 anos ali. Suas mãos bateram no vidro enquanto ela gritava, embora o som do nosso motor juntamente com as janelas fechadas não nos permitissem ouvi-la. Sobretudo, não era preciso ouvi-la para entender o desespero que seus olhos transmitiam. Seus gestos eram frenéticos, como se cada segundo aumentasse sua angústia. Instintivamente, minha mão foi até o comunicador para sugerir que um veículo do comboio parasse para verificar, mas o olhar do meu comandante me lembrou da prioridade de nossa missão. Foi uma decisão dolorosa. Cada fibra do meu ser gritava para que parássemos e ajudássemos, mas as ordens eram claras e não havia espaço para desvios. Horas depois de termos completado a missão sem grandes contratempos, regressamos pelo mesmo percurso. A lembrança da garota ainda está gravada em minha mente. Não consegui tirar seus olhos cheios de desespero da cabeça, então convenci o comandante a fazer uma parada na casa. Estacionamos a pouca distância da entrada principal e os faróis iluminou a casa. Antes de sair do veículo, verificamos nossos equipamentos e armas, preparados para qualquer sinal de hostilidade, e em formação cerrada nos aproximamos da propriedade. Cercamos a propriedade rapidamente, certificando-nos de que não havia ameaças externas ou sinais de ocupação por qualquer grupo armado. Sem detectar nenhum movimento, nos agrupamos em frente à porta. "Polícia Militar, abra a porta!" gritei, esperando que se houvesse alguém lá dentro cooperasse sem violência. O silêncio que se seguiu foi a nossa única resposta. Após um breve tempo, tomei a decisão de entrar à força. Após a batida forte da porta, e uma vez lá dentro, começamos a verificar cada cômodo da casa com nossas lanternas. A casa estava mobiliada com alguns móveis em péssimo estado e todo o lugar estava cheio de poeira. Após uma verificação minuciosa do primeiro andar, começamos a subir as escadas para o segundo andar. Foi aí que o ar começou a mudar. Um cheiro fétido e pesado começou a permear nossas balaclavas. Ao chegar ao segundo andar, a origem do fedor tornou-se notavelmente clara e todos trocamos olhares. O cheiro podre de morte era insuportável ali. Caminhamos lentamente pelo corredor, com a cautela que se tem quando se sabe que vai encontrar alguma coisa. A porta do primeiro quarto estava entreaberta. Terminei de abri-la e a imagem que se revelou diante dos nossos olhos foi de partir o coração. Ali, espalhados pelo chão do quarto, jaziam os corpos de várias crianças. Entre aqueles corpos pequenos e frágeis ela estava. A garota na janela, tão pálida como quando a vi gritar. Embora nenhum de nós fosse perito forense, a experiência ensinou-nos a reconhecer os sinais inequívocos de uma morte prolongada. Essas crianças estavam mortas há pelo menos 3 dias. A decomposição começou a marcar suas características físicas. Ficamos em silêncio processando a cena, a tragédia,
bem como o fato de um cadáver ter gritado conosco por socorro. Depois de encontrarmos os corpos e nos certificarmos de que não havia mais ninguém dentro da casa, saímos para relatar a situação. Assim que a PGR e os demais chegaram, saímos do local e não ouvi mais nada durante vários dias, talvez uma semana inteira. Finalmente, depois de algum tempo, recebi a notícia de que os corpos haviam sido identificados e as famílias estavam sendo notificadas. Um dia, meu comandante me abordou com um pedido incomum. Ele me explicou que os pais da menina que vimos na janela queriam conhecer a pessoa que encontrou a filha deles. Embora não fosse obrigatório, o gesto poderia encerrar aquela tragédia. Então decidi aceitar. Parte de mim precisava ver esse ciclo se encerrar. A reunião foi em um local pequeno e discreto. Os pais da menina, um homem e uma mulher marcados pela dor, estenderam-me as mãos com uma gratidão que me deixou sem palavras. Obrigado. Nossa filha desapareceu há mais de 5 meses. A polícia parou de procurar há muito tempo. As palavras de gratidão e as lágrimas nos seus olhos fizeram-me compreender a magnitude da nossa descoberta acidental. Até aquele momento acreditava sim em um ser maior, mas não em acontecimentos inexplicáveis. Talvez não tenha sido a garota pedindo ajuda, e sim Deus me fazendo ir até aquele lugar. Eu costumava acampar o tempo todo com alguns dos meus amigos da faculdade, mas depois que nos formamos não conseguimos mais encontrar tempo. Os horários de cada um eram diferentes, então acabei fazendo isso sozinho. Tinha um camping que a gente frequentava muito, então com muito cuidado fui para o mesmo lugar. Era um pouco distante e não era dos mais fáceis de chegar. Acho que por isso gostava tanto de lá. Ninguém jamais estaria lá porque havia muitas opções mais fáceis nas proximidades para acampar. Conhecendo o caminho, cheguei sem problemas e arrumei todas as minhas coisas. Não muito depois, porém, um homem apareceu. Ele se parecia com qualquer outro caminhante, mas só tinha uma mochila pequena. Então definitivamente não tinha barraca ou equipamento de acampamento. A única coisa que me fez questionar por que ele estava naquele lugar foi que este não era um local muito interessante nem nada. Era um bom lugar para acampar porque era uma área aberta com árvores ao redor, mas se você não estivesse acampando não haveria razão para caminhar até lá. Tentei deixar de lado na época porque o homem parecia bastante normal. Talvez ele só quisesse um espaço tranquilo para relaxar um pouco. Fiquei na minha barraca e o homem ficou do outro lado do acampamento. Por volta das 6 horas, saí da minha barraca para cozinhar minha comida e foi nessa hora que vi o homem finalmente sair dali. Achei que era um pouco tarde para caminhar porque estaria completamente escuro em menos de 1 hora. Fora isso, eu estava feliz por estar sozinho agora. Fervi um pouco de água com meu mini fogão e fiz uma gororoba para mim comer. Quando se está com fome, qualquer coisa desce. Depois voltei para perto da minha barraca e me sentei. O sol estava quase desaparecendo, então peguei uma pequena lanterna e a pendurei na lateral da barraca enquanto ficava do lado de fora e apreciava a atmosfera. De repente percebi que eu estava sozinho lá e que geralmente era quando todos nos reuníamos e conversávamos perto de uma fogueira. Porém, sozinho, eu realmente não tinha nada para fazer. Depois de um tempo, desliguei a lanterna e entrei na minha barraca. Deitei-me e dormi. Em algum momento no meio da noite, acordei com o som de passos próximos. Quando abri os olhos, estava escuro como breu e eu não tinha ideia de quanto tempo estava dormindo. Mas os passos foram se aproximando cada vez mais até pararem do outro lado do acampamento. Depois de alguns segundos, procurei minha lanterna e acendi. Depois abri o zíper da barraca e olhei para fora. A cerca de 6 metros da minha tenda, havia a forma de um homem parado bem perto de onde eu tinha visto o cara de antes. E pelo que podia perceber, provavelmente era a mesma pessoa. Mas ele estava ali parado. Parado, não fazendo nada, completamente imóvel como uma pedra. Já era noite o suficiente para que isso fosse perturbador, independentemente do contexto. Depois de acender minha lanterna, ele definitivamente me viu. "Ei, você está bem?" eu perguntei. Esperei alguns segundos, mas ele não mostrou nenhum sinal de que iria me responder. Eu não conseguia nem dizer para qual direção ele estava olhando, se estava de costas para mim ou de frente. Peguei meu canivete na mochila e fiz a única coisa que pude fazer,
que foi ficar sentado ali e esperar. Os 15 minutos mais inquietos da minha vida se passaram enquanto eu olhava para aquele homem parado ali, como se fosse um morto em pé. De repente, como era de se esperar, ele caminhou. Ele caminhou na mesma direção que havia ido antes, e eu pude ver pela maneira como sua figura se movia que ele estava de frente para mim. Então, durante todo o tempo em que esteve lá, ele estava me observando. Senti calafrios percorrerem meu corpo enquanto os passos do homem ficavam cada vez mais silenciosos, desaparecendo na distância. Eu não sabia mais o que fazer além de ficar acordado caso ele voltasse, e até onde eu sei ele nunca mais voltou. Saí de manhã e cheguei em casa em segurança, mas desde então não acampei novamente. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Oi a todos, meu nome é Kevin e venho contar uma coisa muito esquisita que aconteceu comigo e com minha namorada. A verdade é que nunca tínhamos vivido algo assim, nem tínhamos visto coisas paranormais em nossas vidas. Então simplesmente tomávamos isso como lendas, e pronto. Naquela noite experimentamos isso em primeira mão, e como é sabido, você não acredita até que aconteça com você. Esta experiência não foi sobre bruxas, pactos, mas vimos algo muito assustador. Já passava da meia-noite. Estávamos na estrada, vindo da casa da minha sogra. Estávamos ouvindo histórias de terror porque minha namorada e eu nos divertimos muito com isso. E somos grandes fãs de tudo relacionado ao gênero. Nossa cachorra estava dormindo e até aquele momento tudo estava tranquilo. De repente, o celular da minha namorada perdeu o sinal. Então as histórias deixaram de ser ouvidas, porque era ela quem as tinha no celular. Naquele exato momento, Molly começou a latir em direção à janela, olhando para fora. Seu latido era muito alto e ela estava brava. Ela só fica assim quando um estranho aparece no portão, ou quando percebe algo andando no terreno atrás de casa. Minha namorada olhou pela janela, mas não conseguiu ver nada. Estava tudo muito escuro. Então tentamos acalmar Molly porque ela estava incontrolável. Seu latido era tão alto que nos surpreendeu. Não importa o quanto minha namorada a acariciasse, Molly continuava olhando para fora e latindo excessivamente. Ela estava vendo algo que não conseguíamos. Minha namorada começou a ficar com muito medo, porque sabia que Molly não estava latindo só por latir. A verdade é que eu também fiquei um pouco assustado. Não achei que a cachorra estava louca, mas eu não queria apontar isso para minha namorada. Apenas disse a ela que não havia nada de errado, que os animais são assim. Mas não, eu sabia que de fato algo estava errado com Molly. De repente, ela não estava apenas latindo, mas também arranhando o vidro da janela como se tentasse sair. Foi então que vimos aquela coisa, que não era nem humana nem animal. Era um homem muito magro e alto, vestido de terno e com um sorriso de orelha a orelha. Ele vinha dançando, contorcendo-se de uma forma muito assustadora e sinistra. E o pior é que ele avançava na mesma velocidade que nós. Não consegui ver muito porque estava dirigindo e não conseguia tirar os olhos da estrada. Quem viu tudo e ainda está traumatizada foi minha namorada. Ela diz que pelo pouco que conseguiu ver na escuridão da estrada de terra, era uma coisa muito alta e magra, como já mencionei, com um sorriso sinistro. Aquela coisa estava se movendo de uma forma muito abrupta e horrível, como se não tivesse ossos no corpo, porque aquela flexibilidade não era normal. Aquela coisa nos observava, zombando do nosso medo. Foi então que Molly parou de latir. Eu estava tremendo. Minha namorada se virou e começou a orar, enquanto me dizia para dirigir mais rápido e tirá-la de lá logo. Senti muita responsabilidade em nos tirar daquele lugar, daquela situação aterrorizante, sem que perdesse o controle do volante, porque estava com os nervos à flor da pele. Mesmo com Molly parando de latir, aquela coisa ainda estava lá. E eu não sei quando o perdemos ou quando ele desapareceu. Eu disse à minha namorada que aquela coisa havia sumido, mas ela não queria abrir os olhos, e muito menos se virar. Vi suas mãos suarem de medo. Ela ficou atordoada com o que acabara de acontecer. Molly foi para o banco da frente e subiu em cima da minha namorada, como se soubesse que ela precisava disso. Ainda estou surpreso com a capacidade dos animais de perceber as energias, sejam elas boas ou ruins. Bem,
Foi nossa cachorrinha quem nos avisou que estaríamos prestes a ver algo tão horrível que permaneceria em nossa memória pelo resto de nossas vidas. Minha namorada abraçou Molly o tempo todo e não se virou para a janela até chegarmos em casa. Obviamente contamos nossa terrível história aos nossos amigos e familiares, mas muitos acham difícil acreditar em nós. Minha namorada quis compartilhar isso para se sentir acompanhada. Bem, ela diz que sua família a acusou de ser louca. E bem, não os culpo. Eu estava acampando no sertão perto de onde morava. Não sou muito de caminhar, então nunca faço trilhas com mais de 1 ou 2 quilômetros. O acampamento que montei ficava a pouco mais de 1 quilômetro do início da trilha, onde meu carro estava estacionado. Eu estava passando o fim de semana lá, acampando à beira do lago, e planejava ficar mais 2 noites. No terceiro dia, passei a manhã caminhando de volta para minha caminhonete, pegando minha vara de pescar e um pouco de comida. Depois voltando para o acampamento. Pensei em tentar a sorte pescando enquanto tinha tempo. Porém, enquanto voltava para o acampamento, avistei outra barraca montada. Ficava mais abaixo, na beira do lago, e não vi ninguém perto dela. Inicialmente não me importei, mas depois me ocorreu que não tinha visto ninguém na única trilha que levava a esta parte do lago. Então, não sei. Poderia haver algum outro caminho que eu simplesmente não conhecia. Seja como for, montei minha vara e comecei a pescar. A cada 20 minutos eu olhava para a barraca à beira do lago, mas em nenhum momento, durante as várias horas em que estive lá, vi alguém. Assim que o sol começou a baixar, arrumei minha vara e voltei para minha barraca. Comi e peguei alguns gravetos para a fogueira, depois esperei escurecer um pouco antes de acendê-la. Assim que o fiz, vários minutos depois, vi a sombra de alguém se mover na floresta à minha frente. Estava longe o suficiente para que a luz não o alcançasse, então, depois daquele rápido vislumbre, tudo que pude ver foi escuridão total. Presumi que era a pessoa com a barraca à beira da água, provavelmente juntando gravetos para fazer fogo. Foi estranho que, quando acendi minha fogueira, ele apareceu, mas optei por não pensar demais. Recostei-me na cadeira e relaxei, olhando para o fogo, o céu e o lago. Era tão relaxante que quase tive vontade de adormecer na cadeira, mas apenas meia hora depois olhei para além do fogo e vi várias figuras vindo da floresta. Assim que chegaram mais perto, contei 4 homens, todos vindo direto para o meu acampamento. Havia muita coisa passando pela minha cabeça, mas tentei suprimir qualquer sentimento de nervosismo e torci para que fosse apenas um grupo de pessoas precisando de ajuda ou algo assim. Quando eles surgiram, pude ver que todos tinham entre 30 e 40 anos e rostos sérios. Quando eles estavam a poucos metros de mim e ainda andavam, levantei-me da cadeira e comecei a perguntar nervosamente do que eles precisavam. Nenhum deles respondeu, apenas continuaram a andar. 2 deles foram para atrás de mim, indo direto para minha barraca, enquanto os outros 2 me empurravam para o lado. Não havia dúvida do que estava acontecendo agora, mas eu sabia que revidar só iria piorar as coisas. Observei os 2 homens começarem a vasculhar minhas coisas enquanto os outros 2 continuavam a me afastar ainda mais. Tentei dizer tudo o que pude, mas os homens tinham um vazio nos olhos que mostrava que não se importavam nem um pouco. Eu estava dizendo a mim mesmo para manter a calma e deixar que eles pegassem o que quisessem, mas os 2 homens continuaram me empurrando e me arrastando cada vez mais para fora, para longe do acampamento e para longe da luz. Depois de 1 minuto, eu mal conseguia ver para onde estávamos indo. Eles não falavam nada, e não conseguia ouvir nada além da minha voz, clamando para que não me matassem. Então paramos. Virei-me, andei um pouco para trás e os encarei. Enquanto estávamos na escuridão entre as árvores, todos os meus medos me atingiram de uma só vez. Eu tinha certeza que iria morrer. Um deles pegou algo e eu imediatamente comecei a correr. Tudo que eu conseguia ouvir eram meus passos à medida que avançava. Eu ainda tinha um senso geral de direção, então tentei voltar à trilha. Quando o fiz, fui direto para minha caminhonete e, pelo que pude perceber, ninguém me seguiu. Denunciei o caso à polícia e no final quase todas as minhas coisas foram roubadas e não sobrou nenhum rastro para ajudar a descobrir quem eles eram.
Eu tenho em minha mente que eles me arrastaram para a floresta para me matar, mas que acabaram desistindo. Ou fizeram isso somente para me assustar e me levar para longe deles. Não sei, mas nada muda o fato que isso foi a coisa mais assustadora que passei em minha vida. Essa experiência que vou compartilhar aconteceu há vários e vários anos no exército, mas ainda me lembro de cada detalhe como se fosse ontem. Foi durante um daqueles confrontos que pareciam fáceis, mas que acabaram muito mal. Estávamos num combate muito intenso numa zona conflituosa do Rio. Um de meus companheiros, Ernesto, um homem bom com quem compartilhei inúmeras missões, se foi naquele dia. Ele não tinha outra família além da mãe, uma mulher com mais de 70 anos, que ao saber da trágica notícia pediu que o filho ficasse na sala de sua casa, como era costume em sua família. Além disso, solicitou que alguns de nós ficássemos de guarda ao lado do caixão, como último sinal de honra e respeito. Concordei sem hesitar, tal como o meu outro colega Luiz. Chegamos à casa da mãe de Ernesto à noite. A casa era velha e estava horrível por conta da umidade. Provavelmente por conta das fortes chuvas durante o mês de agosto daquele ano. A senhora, com os olhos fundos e a voz trêmula, nos agradeceu por estarmos ali e nos deixou sozinhos na sala com o caixão fechado de Ernesto. Até então a senhora já estava há várias horas em frente ao caixão do filho, sem se mexer, por isso foi justo que ela fosse descansar. Como mencionei, ela era uma senhora muito idosa. Luiz e eu iniciamos nossa vigília em um silêncio respeitoso. A única luz vinha de algumas velas ao redor do caixão. Mas à medida que a noite avançava, uma vibração muito estranha começou a ser sentida no cômodo. Era como se o ar ficasse mais denso, mais pesado, e sons fracos começassem a ser ouvidos. Havia algo naqueles sons, como se algo ou alguém estivesse se movendo devagar. Embora eu tentasse me convencer de que era fruto da minha imaginação, não conseguia afastar a sensação de que não estávamos sozinhos e que não era a senhora. A mulher tinha ido dormir bem longe de onde estávamos. A certa altura, ouviu-se um forte baque vindo do teto, como se algo pesado tivesse caído. Olhei para Luiz. Foi então que esse frio se fez presente, um frio que não correspondia ao clima daquela noite. De repente começamos a ouvir pequenos arranhões, vindo inexplicavelmente do caixão. Era um som muito fraco, como o de unhas raspando suavemente a madeira, lento mas persistente, e naquele momento o caixão começou a vibrar levemente. Ficamos imóveis, observando como o caixão parecia se mover. O arranhão parou tão abruptamente quanto começou. E de repente as janelas se fecharam com um estrondo que nos fez pular. Foi então que a mãe do nosso falecido colega chegou porque tinha ouvido os barulhos e era evidente no seu rosto que o que tinha ouvido lhe causava alguma angústia. Corri para tranquilizá-la e disse: "Está tudo bem, senhora. São só barulhos da casa, provavelmente do vento." Ela nos encarou com um misto de tristeza e resignação. Eu já sabia que isso iria acontecer. Ela disse com uma voz que denotava mais cansaço do que medo: "Quando o meu marido morreu, também em circunstâncias violentas, a sua alma não encontrou imediatamente a paz. Lutou contra o seu destino porque não aceitou ter morrido. Durante seu funeral aconteceram coisas semelhantes." Luiz não sabia o que dizer. E o que aconteceu a seguir? Como seu marido encontrou a paz? Perguntei, na esperança de encontrar alguma solução que pudesse aplicar ao nosso amigo, e ela me respondeu. Com o tempo e muita oração senti que tudo se acalmou. Também falei com ele como falarei agora com Ernesto, para que ele saiba que não há problema em desistir, que não precisa mais lutar, que ele pode descansar. A senhora aproximou-se do caixão, colocando a mão na madeira. "Filho, é hora de descansar. Você não precisa mais lutar." Ela murmurou muito tristemente antes de começar a chorar. Permanecemos em silêncio, enquanto ela continuava conversando com seu filho. Algo muito estranho começou a acontecer na sala. A temperatura que havia caído alguns minutos antes começou a mudar, voltando aos poucos. A senhora, com lágrimas escorrendo pelo rosto, continuou murmurando palavras de despedida e paz ao filho, com a voz cheia de dor. Não pudemos deixar de nos emocionar com a cena. De alguma forma,
Ernesto estava realmente ouvindo a mãe e respondendo ao seu chamado para encontrar a paz. Depois de alguns minutos, a senhora estava exausta. Ela nos pediu para, por favor, não termos medo. Também pediu para não irmos embora se algo mais acontecesse. Prometemos a ela que ficaríamos lá, que ela podia ir descansar. Meu parceiro e eu permanecemos ali por mais 10 horas. Em todo esse tempo não houve nenhum outro incidente. Acho que depois de ouvir a mãe dele, nosso companheiro soube aceitar que estava morto. Mesmo cansados, ainda fomos em seu enterro, nos despedimos dele e de sua mãe. Essa foi uma experiência que teve um grande impacto sobre mim. Oro todos os dias para não passar por algo assim durante minha morte. Quero ir em paz, independente da maneira que irei quando meu dia chegar.